qual licença da Microsoft comprar? Pensa numa pergunta que sempre me fazem. Muita gente me pergunta, uso o Business Standard, o Business Premium, eu uso o E5, o E3, o E1, qual ferramenta que eu uso? Então, para tentar acabar um pouco com isso e trazer uma estrutura mais consolidada, eu vou começar a fazer pequenos vídeos contando rapidamente a diferença entre algumas ferramentas, diferenças pontuais e que vão te dar um start para ver se vale ou não a pena. Hoje eu vou falar das ferramentas Premium da Microsoft, aquelas ferramentas, e não estou falando de Office Business Standard Premium, não, eu estou falando das ferramentas para empresas maiores, as ferramentas Enterprise, E5, E3 e E1, mas assim, bem pontual para você tomar a sua decisão. Eu coloquei aqui na tela as plataformas, mas só para a gente ver de forma bem rápida aqui mesmo, tá? Seguinte, quando você avalia o E3, o E5 e o E1, basicamente, do E3 para o E5, você não tem diferença na questão do serviço desktop, porque os dois têm acesso. Porém, quando você vem aqui no E1, basicamente ele não tem, ou seja, o E1 vai ser para quem usa só a internet, consegue ter internet o dia inteiro e não precisa de ferramentas sofisticadas dentro do Excel, do Word, do PowerPoint, porque ele vai utilizar basicamente daquelas ferramentas que estão disponíveis online ou dentro do próprio Teams. Quando você desce aqui, ou seja, se estão aplicativos, você vai vendo aqui quais aplicativos estão incluídos. No caso do E3 e do E5 você tem mais aplicativos e no caso do E1 você tem menos aplicativos por causa desse conceito mesmo que a Microsoft quis trazer aqui de uma ferramenta online que é mais barata. Porém, quando você vai descendo, você vai vendo que o E3 e o E5 eles são muito similares. Eles têm a mesma estrutura de gerenciamento empresarial, têm as mesmas plataformas de ferramentas, muda muito pouco de uma licença para outra aqui. Basicamente o E5 ele tem armazenamento ilimitado. Você não vai fazer muita diferença de limitado para 1 tera, porque você não vai ficar subindo milhares de arquivos com 5, 10 teras para a nuvem, que vai ser impossível você baixar. E não dá para fazer download, backup lá diretamente. O plano do SharePoint, que dá alguma diferença pequena ali na edição dos sites, mas você não precisa se preocupar com isso. Você pode ter uma licença E5 que vai construir todos os sites, igual eu sempre recomendo. Agora, o que faz diferença mesmo aqui no E3 e no E5? Tirando a parte do Teams, né, que não existe mais no E5, mas o Teams do E5 você pode colocar uma licença gratuita que a Microsoft está disponibilizando para todo mundo. Isso aqui é briga com a União Europeia. Agora, o que vai fazer diferença mesmo? Esses caras aqui. E tem coisa aqui muito boa. Quando você está na conta do E5, você tem todo o sistema de Cloud Security da Microsoft, que faz o quê? Ele consegue visualizar se você está tendo aplicativos que estão rodando na máquina ou no próprio e-mail, que são aplicativos maliciosos. Ele faz todo o suporte e análise e acompanhamento de uma auditoria de riscos da empresa. Então você para de ter somente, por exemplo, auditoria de riscos por ter que comprar um antivírus caro, colocar nas máquinas, ter um acesso de gestão desse antivírus Enterprise para você ver o que está acontecendo em todas as máquinas e reportar o TI. Então aqui você consegue ter essa visão e ele te dá esse gerenciamento de políticas e riscos. Então você pode criar várias políticas, tem as que já estão padrão aqui. Você pode criar novas políticas e além de criar novas políticas, você pode também acompanhar quantas vezes teve algum incidente dessas políticas. Ele te traz uma visão de segurança muito melhor. Então se você quer ter uma rede mais segura, gerenciar os arquivos que chegam por anexo, ter esse antivírus rodando antes mesmo da informação chegar na máquina, que é muito importante, a maioria dos vírus vão chegar ou por um download, se a pessoa entrar no site, ou por um e-mail, por um anexo, algo do tipo. Se você consegue deixar isso aqui estruturado na sua empresa e consegue deixar isso rodando tanto nos e-mails quanto também no Edge, colocando ele como o seu principal ferramenta, sua principal ferramenta de acesso à internet, você vai ter um reporte de toda a rede da empresa, de todos os usuários, de quantos riscos você correu, de quantos arquivos maliciosos chegaram, de tudo que a plataforma conseguiu bloquear. Então ele tem uma visão de segurança muito importante. E essa é a principal diferença do E5. Não é o Power BI Pro, não é o armazenamento ilimitado, é a segurança que ele dá. Então, nesse sentido, eu acho que vale muito a pena a ferramenta. Porém, você precisa entender se o investimento vale a pena e se faz sentido para a sua empresa. E para isso, o que eu recomendo? Faz um planejamento, faz um diagnóstico, analisa todo o organograma da sua empresa, traduz ele numa visão do Office
E a partir dali, você começa a identificar qual o melhor e o pior cenário para cada usuário. Então, não se esquece, quando você falar de E1, você está falando de ferramentas online, você falou de E3, ferramentas desktop, online e toda a estrutura da Microsoft, falou de E5, você tem tudo que o E1 tem, o E3 tem, e ainda por cima, muita segurança, muita organização de auditoria de toda a plataforma, ou seja, você vai para de todo o ecossistema da sua empresa. Então, se você achar interessante, faça isso no seu negócio, faça isso antes de fazer a implantação, e se você tiver alguma dificuldade, já sabe, a gente pode fazer isso junto com você. Você pode procurar a gente tanto aqui no YouTube, quanto nas redes sociais, ou então através do nosso site, que a gente vai conseguir te atender, apresentar um cenário onde a gente pode ajudar e fazer isso junto com a sua empresa. Eu vou ficando por aqui, espero que esse vídeo tenha sido útil. Eu vou trazer outros vídeos como esse, comparando as licenças para que vocês tenham um pouco mais de segurança na hora de comprar. E se você quiser acompanhar um pouco mais do nosso dia a dia, já sabe, as nossas redes sociais. Carlos Pires, consultor ProRestado, resultado em foco em todas as redes. Não se esquece de curtir, compartilhar e até o próximo vídeo. Muito obrigado.